Olá, senhores, sejam bem-vindos, beleza? É o seguinte, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um princípio chamado princípio da passagem inocente. Está lá no título 1 da parte geral do Código Penal, fala da aplicação da lei penal, beleza? O artigo 5º, princípio da territorialidade. Todos sabemos que a lei penal brasileira será aplicada sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos no território nacional. Quando ele fala sem prejuízo de convenções, tratados, aí temos as imunidades, né? A Convenção de Viena, que trata das relações diplomáticas, consulares, etc. Mas é o seguinte, tocou no território nacional, é lei penal brasileira. Legal? Até aqui? Beleza. Só que você não pode esquecer que é extensão de território, embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo. Públicas, serviço do governo. Ou seja, o navio, uma embarcação do Japão, na serviço do governo, está atracado aqui no Porto de Santos. Ocorre um crime, né? Princípio da territorialidade você vai aplicar? Não, por quê? Porque aqui nós temos a extensão de território. O sujeito praticou crime no Japão. Agora um empresário japonês está atracado com o seu naviozão aqui particular. Maravilha? Aí é lei penal brasileira. Ou seja, praticou o crime no território nacional, salvo as imunidades, extensão de território, é lei penal brasileira. Só que nós temos o princípio da passagem inocente. O que significa isso? O princípio da passagem inocente. Você vai encontrar numa legislação que é 8.617 de 1993, em seu artigo 3º. Legal. Significa o seguinte, senhores, ó. Conforme estudado, o Código Penal brasileiro, ele diz que quando o crime for praticado no interior de uma embarcação, por exemplo, no território nacional, a competência do Brasil, salvo exceção do território, a competência do Brasil, a lei brasileira será aplicada. Até aí, beleza. Agora, imagine a seguinte situação. Vamos lá. Senhores, uma embarcação estrangeira particular, lei penal brasileira, né? Particular, está navegando em paz pelo território brasileiro, apenas de passagem, e nela ocorre um crime. Não está apenas de passagem, e nela ocorre um crime. Pergunto, qual lei será aplicada? Eu tenho certeza que você respondeu, a lei penal brasileira, conforme o artigo 5º do Código Penal. Muito bem, muito bem. Agora, o raciocínio foi bastante coerente. Ocorre que temos exceção. Então, qual é essa exceção? Veja só, senhores. Você deve aplicar, nesse caso, um princípio chamado da passagem inocente, que estamos falando agora. Mas como que funciona esse princípio da passagem inocente? Como é que funciona isso? Passagem inocente é quando o navio passa pelo território nacional somente como passagem necessária para chegar ao seu destino. Ah, entendi, entendi. Mas como é que funciona, né? E eu vou aplicar a lei brasileira ou não, né? Eu vou lhe responder. Não se aplica a lei penal brasileira. Legal? Se um navio estiver passando pelo território nacional e nele ocorre um crime, beleza? Até aqui o sujeito pega um copo de cristais e dá na cabeça do outro. Ocorre um crime, a lei penal brasileira não será aplicada. Muito bem. Por quê? Porque ele estava somente de passagem. Ele estava somente de passagem. Beleza? Essa passagem era tranquila, não estava atracada. O destino era outro. Mas se o crime, embora o crime tivesse ocorrido no território nacional, por força do princípio da passagem inocente, você não vai aplicar a lei penal brasileira. Ah, legal. Essa regra você vai encontrar, como eu disse, no artigo 3º da lei 8.617 de 1993. Mas o que acontece? Essa lei
ela trata somente das embarcações. Você pode só aplicar essa legislação, esse princípio da passagem inocente, só se aplica aos navios. Tá, e as aeronaves? A lei não fala. Com relação às aeronaves, pessoal, aí vem a doutrina. A doutrina sustenta que tal princípio, essa regra, você deve aplicar às aeronaves. Por quê? Qual o fundamento? Porque não há razão do legislador fazer qualquer distinção. Beleza? Então, se um navio, né, uma embarcação privada estiver somente de passagem, né, passagem, o destino é outro, passagem, ocorrer um crime, se não afetar interesse do Brasil, você não vai aplicar a legislação brasileira. Legal? Você não vai aplicar. Por quê? Porque isso está na lei 8.617 de 1993, somente como de passagem. Só que você não aplica essa regra às aeronaves. Aí vem a doutrina, fala, não há razão para fazer distinção. Então vamos aplicar essa regra às aeronaves. Doutrina. Então esse princípio é muito importante, pessoal. A aplicação da lei penal, o princípio da territorialidade, você não vai encontrar no Código Penal. Então é de suma importância, você que vai prestar para delegado, seja federal, seja estadual. Beleza? Até aqui, principalmente questões da organizadora CESP-UNB, beleza? Por quê? Porque você vai cravar a lei penal brasileira e não é lei penal brasileira se ele estiver somente de passagem, beleza? Princípio da passagem inocente. Um grande abraço, sucesso, até uma próxima oportunidade, tchau!